Fala, galerinha! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora fazer nosso estudo e nossa aula dominical, né, sobre a leitura do gráfico, como a gente fazer não só as marcações, mas vocês entenderem a forma da gente analisar. E hoje, de novo, eu vou falar e fazer a respeito das marcações, né? A gente vai tratar... Hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, eu vou trazer desde o macro, né? No domingo passado, a gente falou ali dos 60 minutos para o 15 baseado no índice, e hoje eu vou trabalhar um pouco a forma como a gente analisa o Nasdaq, a forma como a gente analisa lá fora, e também vocês podem utilizar no índice, mas hoje eu vou fazer um pouco baseado no Nasdaq, porque eu sempre falo para a turma que ele é um ativo que respeita demais os time frames maiores, e todas as vezes que a gente entende isso, a gente consegue ter boas oportunidades. Então, com base nisso, quero mostrar para vocês, são alguns conceitos do ICT, né, o nosso Smart Money, na visão lá do americano, tomar um cafezinho, mas é seguindo a linha do nosso pensamento de olhar para o macro até o micro, certo? Então, como que eu quero mostrar para vocês, né, uma forma da gente analisar isso? A gente consegue partir desde o semanal até o micro, tá? Para a gente entender os pontos e aonde pegar as operações a favor do que está acontecendo. Mas eu quero mostrar para vocês como que a gente faz essa leitura de cima e embaixo, né? Até mostrar para vocês um exemplo que foi de sexta-feira que eu fiz o estudo. Não operei porque na sexta-feira eu já tinha tomado o stop de manhã, né? Que eu acabei fazendo uma compra ali na abertura do mercado e ele acabou descendo direto. E depois foi dar a compra mais lá embaixo. Mas aí eu tomei o stop e parou, como era feriado, não fiquei. Aí de tarde que eu fui estudar, eu analisei, marquei. E eu quero mostrar para vocês agora como é o conceito macro e a forma como a gente enxerga isso e como a gente entende essa movimentação. Antes, já deixa aqui o like e também tem todos os links com as promoções que estão vigentes ainda, então aproveitem aí para quem quiser fazer teste, quem quiser partir para o mercado americano, né? Para vocês poderem aí ter essa mudança de chave aí em relação ao que a gente busca. Então, galera, assim, ó, o que é importante vocês saberem, tá? Primeira coisa é entender o que são as quebras de estrutura em time frames maiores para vocês aproveitarem esse movimento de fluxo, tá? Então, como que a gente analisa isso? Aqui, vamos dar um exemplo até lá do passado, tá? Que eu estava estudando sexta-feira. Nós tivemos aqui, ó, desde aqui, aonde eu tive essa quebra de estrutura, né? Que lá chama de MSS, né? O Market Shift Structure, né? Ele quebra essa estrutura, né? Depois, aqui ele cria um swing high, né? Ou seja, ele faz uma movimentação. Isso aqui, às vezes, vocês têm que entender como... Na verdade, o swing high aqui, desculpa. Ele faz o swing high aqui, swing low, aliás, né? Porque aqui, ó, vocês percebam que ele vem no diário fazendo mínimas maiores. E esse cara aqui rompe essa mínima. E aí, nessa subida aqui, e aí no time frame menor, a gente enxerga a quebra de estrutura vendedora aqui e dá a descida à venda. E aí vocês percebam que depois, na hora que ele quebra as estruturas do diário, não adianta vocês quererem ficar procurando por compras, tá? Porque aí ele vai buscar os swing low. Olha lá, ele quebrou a estrutura aqui, ele vai buscar o outro ponto. Ele quebrou a estrutura, voltou, ele vai buscar o outro ponto, tá? Ele começa essa manipulação
de movimentação até ele chegar aonde? No ponto de extremidade. E aí ele começa todo o trabalho de novo, né? E nisso a gente começa a ter aquela nossa leitura que a gente sempre fala dos time frames menores, né? Então vamos ver aqui, eu quero mostrar para vocês mais atualmente, né? Então aqui, ó, quando a gente olha esse movimento, que é o movimento macro, percebam que ele foi lá na zona de liquidez do CC do diário, para depois retornar até a linha do Fair Value Gap do diário. Aí vocês vão dizer, Emerson, mas ele não perdeu o fundo e foi testar topo. Sim, mas nós estamos falando do diário. Então, o que é importante vocês saberem e entenderem para operarem da melhor forma possível? Quando eu estou dentro de uma região, por exemplo, de um Fair Value Gap do diário, sempre que ele me der uma oportunidade de reversão, a gente vai estar vendo essa possibilidade. E aí, o que a gente tem como alvo? Exatamente isso daqui. Se eu tenho essa máxima aqui, e ele me deu uma reversão aqui no time frame pequeno, aonde que é que eu vou estar buscando por uma reversão? Por um alvo que seja? Através de uma possível FIBO dessa região. Então, eu vou estar buscando por alvos aonde? Na Golden Zone. Primeiro toque no 50%, aí ele retraiu, né? Percebam aqui, ó. Olha só. Nós tivemos a quebra do key level aqui, né? Porque ele veio, fez um movimento, quebrou o fundo. Então, eu tenho essa quebra. Os 50% seria o primeiro alvo, seria o fundo desse nível. Depois eu tenho uma nova oportunidade, que ele chega de novo na região do Fair Value Gap, aquele amarelo, dá uma nova venda, retesta, dá uma nova venda, né? Aonde ele faz o quê? O swing low, que é o que é o swing low? O fundo duplo, que usa a liquidez desse fundo duplo para chegar até a Golden Zone e depois dar a compra até testar o nível superior. E aí onde, de novo, dá uma nova venda para chegar de novo na Golden Zone. E vocês percebam que isso que ele vai fazendo aqui, ó, é só o swing low e swing high para capturar liquidez, né? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente vai estar sempre buscando nessas oportunidades aqui as operações. E aí, como que a gente busca operação nessas pontas? Trazendo para o time frame menor, né? Então, vamos lá. A hora que a gente traz para o time frame menor, vocês vejam aqui, ó, o que acontece, ó, no 15 minutos. Quando ele chega aqui, ó, olha como ele chega na região da Golden Zone, como ele começa a fazer a movimentação de captura de liquidez. Isso a gente está falando no 15 minutos, né? Ó, ele deixa, aí ele captura aqui no fundo, volta, faz esses movimentos erráticos, né? E aí começa a fazer essa bagunça, tá? Isso acaba confundindo muito a cabeça da gente, na verdade, né? Não é da galera, da gente. Mas olha só como ele faz essa movimentação aqui, e no 15 minutos você começa a entender essa movimentação de alta. Percebe que aqui eu tenho, ó, um key level, né? E eu tenho um fundo, e ele vem, faz a varredura aqui do fundo, ele depois volta para retestar usando essa liquidez interna aqui, e aí ele faz o Market Shift Structure, né, que é a quebra de estrutura de novo, da movimentação. Ó. Vamos aumentar aqui e desenhar, peraí. Ó, vamos desenhar aqui, ó. Ele vem, faz o fundo,
topo, não rompe. Aí ele deixa a estrutura interna, captura essa liquidez, e aí ele volta e olha o breaker block aqui, exatamente aqui, onde ele teve essa captura de liquidez. Depois ele quebra a estrutura de novo, e aqui você tem mais uma liquidez interna, mas já dando a compra, porque depois ele vem só buscar o restante da liquidez, prender todo mundo aqui na venda e voltar. Porque quem não está enxergando a movimentação do preço no movimento macro, está achando que ele está só em movimento de queda e esquece de ver que o preço chegou naquela nossa região lá dos 60 minutos. E aí é onde ele explode e dá a compra, né? Ó. E aí ele vai de novo. E aí ele volta a testar de novo. Por que ele faz essa movimentação? Porque a gente está nas regiões importantes. Olha dentro daquela região do order block dos 60, como ele trabalhou lateralizado. Olha como ele fica lateralizado. Até ele fazer o swing high, né? E quando ele faz o swing high, olha o que acontece. Aí sim, ele dá a venda. E a venda, galera, ela é bem objetiva, que é aqui, ó. Ele perde a estrutura, volta e dá a venda, direto e reto, tá? Então, essa é a oportunidade que a gente tem que aproveitar. Se não me engano, essa venda aqui eu só fiz até um pedaço. E aí, depois disso, você tem ainda o time frame pequeno, que é o que vai te ajudar mais ainda. Tem a galera que opera no 1 minuto, né? Que inclusive eu quero mostrar para vocês aqui, ó, como que foi na sexta-feira a movimentação que eu tava falando para vocês, que foi essa daqui, ó. Ó, o preço foi direto até lá embaixo, né? Sem parada. E chegou no Fair Value Gap que a gente tinha ali no Fair Value Gap de 1 hora, né? Um gráfico de 60 minutos, ele tem um Fair Value Gap aqui, ó. Tá vendo? Aqui no Fair Value Gap. E aqui é onde eu falo que existem as reações do preço, aonde no time frame pequeno você consegue enxergar, né? Nesse ponto, o 1 minuto ele pode até ajudar, porque olha só o que aconteceu aqui. Ó, de novo, o Market Structure. Ele veio, fez o topo, fez o swing low abaixo da região, e isso é muito importante. É entender essas movimentações aqui, ó, nas áreas de swing low e swing high, ou seja, quando ele chega nos alvos, né? Então, aí ele faz essa movimentação, faz a quebra de estrutura, deixa a liquidez interna nos dois, no fundo duplo aqui, e vem aonde? No Fair Value Gap da entrada. E aí ele fez a entrada. Isso aqui já era 2h30, eu estava estudando realmente, eu vi isso aqui, mas não operei. Tá? A sua entrada com o stop lá embaixo e o alvo ou no primeiro swing ou no segundo. Tá? Mas olha só, um alvo que tá com stop protegido de 91 ticks para um alvo de 237. Né? Depois ele vem dar uma segunda chance, uma nova oportunidade aqui, nesse order block que foi deixado, né? Aqui, mais uma vez, até onde? Aonde é o alvo dessas operações? O Fair Value Gap lá de cima. Olha lá, ele bateu no Fair Value Gap e voltou. Depois ele usou o que? Aqui embaixo, mais uma vez, a liquidez, né? O key level que a gente chama, veio aqui, usou dessa liquidez nessa outra ponta aqui e deu mais uma outra oportunidade. Um stop abaixo aqui da mínima do candle e o alvo na máxima, né? Aqui da nossa região. Então vocês veem que foram 3 trades de 200 e poucos ticks, né?
com menos de 100 ticks de stop. Para quem gosta do 1 minuto, para quem não se confunde e tem paciência para analisar, isso ajuda muito. Então, assim, ó, e o que eu quero que vocês entendam, né? Essas formações é que ajudam a gente a tomar a decisão. E aí, quando você tem agora, por exemplo, a marcação do time frame maior, o que a gente tem aqui dentro desse Fair Value Gap do diário? Nós tivemos dentro do Fair Value Gap, isso aqui a gente chama de break, IFVG, né? Ele se torna agora um daily IFVG, que seria o Inversal Fair Value Gap. Por que o Inversal Fair Value Gap? Porque o preço segurou o tempo todo aqui e agora ele passou para cima, veio aqui e segurou nessa região. Então eu tenho aqui agora uma possível inversão de polaridade. Só que eu não vou acreditar que esse preço vai embora direto de uma vez. Até mesmo porque eu ainda tenho pontos aqui embaixo. Deixa eu só atualizar aqui a nossa Fibo, porque o meu Market Shift Structure está ali embaixo agora. Mas percebam onde o preço chegou. Ele já chegou na região de Golden Zone dessa estrutura de mercado. Então, a gente teve aqui o Inversal Fair Value Gap, né? Aqui a gente tem um outro que level, que foi atualizado agora, né? Então, a gente tem essa movimentação. Então, agora, a gente ainda tem que esperar o quê? Quando a gente volta para o time frame um pouco maior, o que vocês precisam entender? Ah, Emerson, quer dizer que agora daqui ele vai subir? Não. Percebam que nos 5 minutos... Percebam que aqui, pelos 5 minutos, agora que ele está fazendo o Market Shift Structure. Está quebrando a estrutura do mercado. Tá? Então, assim... Toda aquela quebra de 1 minuto foi simplesmente para chegar até a região aqui. Então, eu tenho aqui ainda esse ponto, né? Esse FVG dos 5 minutos, como sendo um possível alvo, né? E aí a gente vai ter o quê? Aquele alvo de que agora o preço pode vir até aqui e aí depois ele voltar, e aí quando eu tiver uma quebra de estrutura de novo, aí sim eu tenho a ideia de que esse movimento se acabou e ele vai testar de novo o fundo. Seja para voltar até lá, seja para vir testar esse novo Fair Value Gap que ele deixou aqui. Então, eu tenho aqui uma região... Olha só, deixa eu só tirar esse... Deixa eu afastar o dele para cá para não ficar tudo amarelado, né? Então, aqui, eu tenho o Fair Value Gap dos 60 e tenho o Fair Value Gap alvo dos 5 minutos e tenho esse carinha aqui que foi deixado. E amanhã, na abertura, hoje na abertura, né, na verdade, hoje, que eu estou gravando isso aqui no sábado, a gente vai ter essa leitura para ver se o preço vai vir aqui, fazer essa liquidez para dar continuidade. Tá? Então, esse é um movimento que vocês precisam ter bem entendido na cabeça de vocês e é isso que vocês precisam começar a ler. Sempre parte do diário, galera. Parte do 4 horas, parte do time frame maior, para vocês entenderem o que o preço está mostrando. Beleza? Então, bora falar do índice aqui, ó. Vamos fazer da mesma maneira. Vamos passar para o gráfico diário, para o índice, para a gente ver o que está acontecendo. O índice ele tem um grande problema, que é esses vácuos absurdos que ele deixa, né? Por conta da janela de operação ser curta. Então, isso atrapalha demais. Mas aqui, ó, quando a gente olha no diário, a gente vê o que aqui, ó? A gente tem essa quebra, né? A gente tem aqui, ó,
key level do fundo. Ou seja, que é o último ponto que ele fez, e ele fez o swing low aqui, ó. Percebam que ele fez o swing low aqui embaixo. E eu tenho essa região aqui de liquidez, ó. Perceberam? Tudo isso no gráfico diário. Olha só, né? E ele fez o swing low e o swing high. Então, o que eu tenho que estar atento aqui amanhã, tá? Como que vai ser a movimentação desse movimento? Então, vamos trazer para os 60 minutos. O que eu tenho aqui nos 60 minutos? Eu tenho o swing high e o swing low que ele fez aqui embaixo, né? E eu tenho aqui outro key level, que ele foi... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Olha só, que é um ponto chave, né? Key level, na verdade, só para vocês entenderem, né, galera? É pontos-chave do gráfico. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque esse ponto aqui, ó, se ele for quebrado, né, ele pode se tratar uma liquidez interna, né? Porque eu tenho aqui, através de um gráfico de 60 minutos, eu tenho um order block validado aqui. Estão vendo? Ó? Então, né, pode oferta de demanda. Então, eu tenho uma possível movimentação aqui, onde o preço pode usar esse ponto aqui, o que leva para capturar liquidez e voltar, já que ele fez o market structure. O que me deixa esperto em relação a isso? Porque normalmente, em 99% dos casos, eu vou ficar esperto, porque quando ele quebra a estrutura de um lado e depois quebra do outro, ele tende ao lado contrário, né? Ele faz essa movimentação, né? Então, aqui, se ele tivesse feito aqui, depois aqui, aí eu ficaria esperto com a reversão, porque ele prende todo mundo aqui, depois prende todo mundo aqui, e o stop aqui em cima é o que empurra o preço para cima. E aqui nós estamos falando do contrário. Então, eu fico muito esperto em relação a isso. Tá? Então, prestem atenção nessa movimentação e cuidado. Aí aqui a gente vai fazer, vocês vão fazer, né? A gente, na verdade, porque eu também opero, né? É o quê? Nesse ponto aqui do gráfico, eu vou estar atento para tomar uma decisão baseado em quê? Baseado no... Primeiro, eu tenho um Fair Value Gap aqui dos 5 minutos, né? Tenho aqui um FVG, aonde dentro dessa região eu vou esperar por uma quebra de estrutura, ou seja, o preço teria que vir aqui fazer um Market Shift Structure para poder me dar essa compra. Qualquer compra aqui direto nessa movimentação é uma compra de muito risco, tá? Então tenham atenção a isso, e é essa expectativa que a gente vai ter em relação ao índice. E o outro ponto-chave do gráfico que a gente tem é aqui, ó, né? A partir do momento que ele perder esse ponto aqui, se o preço amanhã abrir fazendo essa movimentação, aí a gente já tem um possível movimento de reteste, pelo menos de buscar uma região aqui em cima, visto que a gente tem liquidez aqui aos montes, tá? Então, estejam atentos em relação a isso, tá? Então, no índice, essa é a leitura e a observação que a gente faz, ok? E para a gente acabar, vamos falar do dólar. Ó. O dólar é a mesma coisa, tá? Eu tenho aqui esse Fair Value Gap embaixo, né? Acima dele, eu tenho um Order Block, aqui. Então, assim, no gráfico do dólar, a gente tem essa movimentação aqui muito, assim, digamos assim, num ponto muito chave aqui embaixo, tá? Então, vocês estejam atentos a isso, porque o preço, tá vendo aqui? Olha só como exatamente o que eu falei. Eu tenho aqui, ó,
os pontos, os que levam, né, que fez o topo duplo, o preço capturou liquidez, ó, capturou liquidez, voltou e fechou o dia fazendo um market shift structure, ou seja, quebrando a estrutura. Se ele passar daqui de baixo, confirma aquilo que eu falei, ok? Então, assim, ó, muita atenção em relação a isso, tá? E aqui é a mesma coisa. Se o preço amanhã abrir quebrando ali a estrutura de cima, aí a gente tem um possível reteste lá naquela zona de máximo, ok? Então, turma, essas são as movimentações aí que a gente tem de expectativa para essa semana. Né? Espero que esse estudo tenha ajudado. O que eu quero fazer é isso, cada vez mais dar dicas para vocês de como vocês fazerem a leitura do gráfico do macro para o micro, né? E com isso tomar as melhores decisões, certo? Então era isso, galerinha. Tenham todos aí uma excelente semana. Um grande abraço e até a próxima.